Olá! E o 95.5 de hoje é para falar de sexo e sexualidade. Por que 95% das pessoas ainda veem o sexo, ou falar de sexo, ou viver o sexo como se fosse um tabu? E por que 5% das pessoas têm uma vida sexual muito prazerosa? O que diferencia essas pessoas? Por que essas pessoas, esses 5%, essas pessoas que fazem a diferença no mundo, têm também relações sexuais e a relação com a sexualidade de uma maneira diferente? Lembrando sempre que essa série, ela vem com esse objetivo de fazer com que você reflita, com que você pense. Qual é o lugar no mundo em que você está? Como pessoas medíocres não conseguem sair disso por uma simples questão de não olhar para aquilo que é possível. Nosso objetivo aqui é para que cada vez mais pessoas possam acessar uma maneira de viver melhor, um jeito de viver melhor e fazer a diferença. Fazer a diferença é algo do que eu venho falando, é criar a sua própria marca. Você se tornar uma pessoa que faz com que a sua existência seja lembrado mesmo depois que você partir, né? E é por isso que a gente fala disso. E nós sabemos que são esses 5% que fazem a diferença. E esses 5% não necessariamente são pessoas ricas, bem, vamos dizer, bem abastadas. Muito pelo contrário. Existem pessoas dentro desse grupo medíocre que são ricas. São, no que se diz no lugar comum, bem-sucedidas. Bem-sucedido no lugar comum é sinal de ter dinheiro. Enquanto que o termo corretamente usado são de pessoas que estão no caminho, que bem sucedem, que continuam sucedendo no caminho. Estes, de fato, são os bem-sucedidos. São aqueles que entendem que, mesmo com uma vitória, é necessário continuar e ter novas conquistas, novas vitórias, porque são essas vitórias que refletem naquilo que elas fazem melhor e, por consequente, fazem com que o mundo se torne melhor a partir delas. Esse é o objetivo desta série 95.5. Não é excluir, pelo contrário, é incluir, é trazer cada vez mais pessoas, fazer com que as pessoas reflitam e queiram sair desta mediocridade que impera. E esse é um tema muito relevante para o sexo, porque o sexo, de uma certa maneira, acabou virando uma grande competição. Nós temos aí diversas autorias ao longo desse tempo, quando o homem e a mulher começaram a se debruçar sobre o assunto, um assunto que até hoje é um grande tabu. O sexo e a sexualidade não é algo que a gente come no jantar. Normalmente as pessoas evitam falar desse assunto. Evitam, inclusive, muitas vezes, de pensar nisso na própria criação dos seus filhos. E esse é um ponto onde esses 5% fazem a diferença. Porque o sexo, ou fazer sexo, ou ter uma sexualidade prazerosa, vem justamente do fato de que essas pessoas são bem resolvidas. Veja bem, essas pessoas elas podem ser casadas, podem ser casadas entre sexos, como heterossexuais, podem ter relacionamentos homossexuais, homoafetivos, podem ter relacionamentos transexuais, isso pouco importa. O que importa é que essas pessoas elas estão comprometidas com as suas relações, porque elas estão comprometidas com elas próprias. Então, o ato em si é justamente um ato onde se deve ter prazer. O que está preservado para essas pessoas é que aquele é um momento de intimidade e um momento para ter prazer. E não é um momento para ter uma grande performance, não é um momento para sair do guarda-roupa, pular no lustre, ter uma acrobacia sexual. Não, muito pelo contrário. Essas pessoas estão ligadas à sua sexualidade pelo prazer. E é sobre isso que é importante a gente estar sempre trazendo. Como anda a sua vida sexual? A sua vida sexual ela é regada pelo prazer ou pela obrigação do sexo? Nós sabemos, isso é pesquisa, que as pessoas que não estão satisfeitas com a própria vida dificilmente serão satisfeitas com esta relação com o sexo.
E eu tenho falado de sexo e sexualidade porque o assunto é tão tabu que ele se perde no mar de informação que nós temos hoje. Nós temos ainda a questão de gênero, nós temos aí um monte de outras informações e cada vez vem mais porque a discussão é grande. Nós temos movimentos feministas, nós temos movimentos transexuais, que são todos movimentos ligados a essa origem, a origem do sexo. O sexo que nos é atribuído quando nascemos, né? Quando nascemos, você é do sexo masculino ou do sexo feminino? Essa é a questão binária, a grande discussão que nós temos hoje, mas aqui o que eu quero é falar um pouco mais sobre essa questão da emoção que a sexualidade traz para a sua vida. É da questão da sexualidade para a vida dessas pessoas que estão nesse grupo dos 5%. E como eu havia dito, não se trata de uma estabilidade no relacionamento amoroso. Se trata de se saber quem é. Esse é o ponto. Existem pessoas que são extremamente talentosas para os relacionamentos amorosos de longa data. Existem casamentos que duram e perduram muito tempo. Existem casamentos que terminam. E mesmo assim, essas pessoas conseguem se encontrar com satisfação. O grande segredo justamente dessa coisa de fazer parte disso é se saber quem é, se olhar, conhecer o próprio corpo, inclusive, saber aquilo que quer. Eu acho que esse é o ponto. Quando nós estamos inseguros quanto à nossa própria sexualidade, aí eu não estou me referindo à questão da escolha de um parceiro ou de uma parceira, mas sim daquilo que te satisfaz. É este sentimento que as pessoas que fazem a diferença buscam naquela hora. É a satisfação da intimidade, é a satisfação do encontro, é a satisfação do prazer do encontro e, principalmente, estar ali, no aqui e agora. É o aqui e agora que essas pessoas sabem bem o que estão fazendo. Sexualidade é um assunto que é tabu, mas é um assunto que precisa ser tratado com elegância, ser tratado com alegria e, principalmente, com a vertente do prazer e da satisfação. Esse é o 95.5 de hoje. Te vejo amanhã, todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas às 19 horas aqui nesse canal. Gostou? Curte, compartilha, se inscreva no canal. Aperta o sininho e vem comigo todos esses dias. Até amanhã.